Olá, Rio Avistas. Mais uma vez estamos cá para um especial. Hoje não houve Rio Ave Pod. Peço imensa desculpa, tive uns percalços, mas haverá um Rio Avíssimos. Estamos aqui reunidos para falar sobre coisas que são de veras importantes e outras que nem tanto. O Rio Ave ocupa neste momento a 11ª posição na tabela classificativa com 11 pontos, melhorando relativamente ao último especial, pois se antes tínhamos uma média de pontos de um ponto por jogo, agora teremos um ponto, vírgula qualquer coisa. Por isso melhoramos substancialmente. Antes de passar a palavra aos meus colegas de painel, não sei se será a melhor descrição, mas pedir-vos só para subscreverem o canal e partilhem, por favor, o vídeo e os nossos conteúdos. Sr. Daniel, 11 pontos, desculpa, 12 pontos, 11ª posição. O que há a dizer deste Rio Ave? Ok, eu fiz aqui um levantamento muito rápido, algo factual. Neste momento temos 12 pontos, é um número que por si só não seria dramático, mas olhando para outras coisas mais a fundo, nós somos a equipa com mais empates no campeonato, e isso acaba por ter um preço, em menos vitórias e menos derrotas, obviamente. Apenas duas equipas, no campeonato, para além de nós, ou melhor, apenas duas equipas no campeonato, que é o último e penúltimo classificado, venceram menos jogos do que nós, pois há um conjunto de equipas exatamente com o mesmo número de vitórias que nós. Nós esta temporada nós éramos conhecidos como temos um forte nos arcos, e esse forte desapareceu porque temos menos pontos conquistados em casa do que fora. Sofremos mais golos em casa do que fora, marcamos menos golos em casa do que fora. A nível de concretização, nós temos apenas quatro jogadores que marcaram golos no campeonato, são eles o Cleiton 7, o André Luiz 4, os Piquites 2 e o Borsai 1. Quer dizer que isto parece muito reduzido a nível de caudal ofensivo a apenas dois jogadores, basicamente. Ahm, Somos das equipas que somos mais golos, mas somos, a nível de concretização, uma equipa mediana, estamos a meio da tabela. Se olharmos à 11ª jornada, nas últimas 10 presenças que temos na primeira divisão, nós somos só tivemos uma pior época que esta, que é a época do ano da descida, todos os restos tínhamos os mesmos ou mais pontos. Portanto, concluo dizendo que acho que é um início que sabe a pouco, principalmente uma equipa que investe tanto. Não podemos esquecer que o ano passado fomos a quinta equipa que teve maior orçamento, este ano vamos pelo mesmo caminho. E depois também há aqui um descontentamento que é crescente por parte dos adeptos, porque se antes nós em casa sentíamos que éramos dominantes ou criávamos realmente dificuldades e fazíamos dos arcos a nossa fortaleza, este ano isso desapareceu. Portanto, em resumo, isto tudo para justificar, eu acho que este início do campeonato, a nível pontual, não é terrível, apesar da história dizer que nas últimas 10 participações fizemos melhor e não ano da descida só temos mais um ponto, mas eu acho que poderia ser muito pior. Mas no conto geral, eu acho que é bastante. Sabe a pouco, não fiquei muito feliz com o que vi, até porque estruturalmente eu não vejo a equipa a jogar mais e a lutar mais pelas vitórias do que o ano passado. Muito bem, eu acrescentaria só aí aos teus números que nós somos também a equipa, julgo que somos a sexta equipa que tem menos derrotas, que é, pronto, é algo positivo, embora não seja fascinante. Foi Seriam aquilo que eu números. disse, quando empatas muito, isto significa que a probabilidade de teres muitas vitórias ou muitas derrotas reduz significativamente, ok? Ok. Pronto, eu estava só a acrescentar, desculpa. Uhum. Uh, João Paulo, algo a dizer? Muito a dizer, espero eu. Sim, alguma coisa a dizer. Bom dia, boa tarde, boa noite, aos colegas de painel e a todo mundo.
especialmente ao universo Rio à Vista. Ahm, É evidente que eu acho que não haverá nenhum Rio à Vista que esteja satisfeito com este início de época. Não é, portanto, por termos 12 pontos, que claramente podia ser pior, que ainda podia ser pior. Acho que há pouco o Daniel não referiu, mas acho que em 20, 22, 23, 23, 24 tínhamos 9 pontos, portanto, também não vale o que vale. Portanto, nós nos últimos anos temos 12, 12, 9, e pronto, e habituámos-nos. Nós há 10 anos, por esta altura, tínhamos 14, 15, 16, 14, 15, 16, né? Era o normal. Agora 18, temos 17, 12, tens pronto. razão. Sim, tens razão. Na época 2023, 2024 só tínhamos 9 pontos, Tínhamos portanto 9, já há duas, sim, sim, sim. Acho que há aqui um padrão nestes últimos anos de uma certa mediania. Ah, Resignação, não é? é? Resignação ao É estado sim, atual. parece que qualquer coisa. Estamos assim um bocado. E o próprio adepto, como o Daniel dizia, o próprio adepto também está a começar a perceber que alguma coisa não está bem. Quer dizer, agora é sempre isto que temos direito. Não temos direito. Pá, vamos lá ver. Houve um jogo com o Tondela em casa, que ganhámos bem, evidentemente. Também apanhámos um Tondela muito fraco, mas sim. Só houve um jogo nestes 11 jogos que eu gostei, que foi o jogo em Aroca. E devíamos ter ganho e não ganhámos. Fizemos outros resultados bons com o Braga, fizemos o empate no Benfica, essas coisas. Pá, mas eu acho que alguém que goste de futebol e que tenha os olhos na cara abertos, não é? Não é facciosismo, reconhecerá que há aqui uma certa mediania, pá, meio zero já é suficiente, um zero é uma goleada, quer dizer, pronto, é o que estamos habituados. Agora este é o novo paradigma. As exibições são fracas, e parece que também não há assim muito mais vontade de mudar as coisas. E esta resignação, pá, o número de pessoas que foram à Alverca no fim de semana, mesmo com a viagem paga, diz muito do que é que o Rio Avista pensa. Quando dizes viagem paga, era só a viagem ou era viagem e, bilhete, e autocarro? Ou Não, viagem e bilhete? o bilhete acho que custava 10 euros, mas se fosse viagem e bilhete era 10 euros. Ok. Portanto, a viagem Pá, era de borla. eu fazendo o meu balanço, nada mudou em relação às últimas três épocas. É a quarta época que estamos seguida que estamos na Primeira Liga, não é? Exato. Uh, nada mudou relativamente às três passadas. Acho que sinceramente até piorou, porque se eu tivesse uma empresa, investisse na minha empresa para ter mais maquinaria e chegasse ao final do ano fiscal e tivesse prejuízo, eu iria considerar isso como pá, alguma coisa tinha de ter piorado, não é? Porque se a gente investe para produzir mais e chega ao final, tem os mesmos números, estamos a perder dinheiro. Então, nesse caso era Uh, Marina Caria, desculpa, era uma piada. e eu acho que, pronto, pioramos nesse aspecto. Relativamente aos adeptos, como tu falou. Já agora, só descortar ali do. Eu não acho que nós tenhamos merecido ganhar em Arouca. Eu acho que uma equipa que sofre três golos dificilmente merece ganhar, seja onde for. Pá, três golos não é para ganhar o jogo, quando se sofre. Relativamente aos adeptos, Quando o jogo fica 4-3, quem é que merece ganhar então? Assim sendo. uh, As pá, tuas quando um duas jogo, sofrem um jogo que três. fique 4, um jogo que fique 4-3 por norma, eu acho que um empate será um resultado sempre justo, porque houveram duas equipas que marcaram três golos, simplesmente a vitória caiu para um dos lados. Sem me E alastrar isto muito, é um comentário que se ouve frequentemente. para não perder muito tempo, recomendo a ver a final da Champions entre o Liverpool e a AC Milan, com o 4-3, se não me engano, e vais ver que houve uma equipa que mereceu ganhar. Pronto, é uma parte só. Não concordo com essa perspectiva, o que está a dizer. Pá, por isso é que tem piada nós comentarmos, é por nós Claro, Exato. Não, claro, não, discordarmos e termos visões diferentes. claro. E mostra que não estamos combinados, nem articulados. não. Isso é absolutamente fundamental, senão não faz sentido nenhum, Sim, senão sim, parece as sim. reuniões da direção. Aí é forte. Como estava a dizer, relativamente aos adeptos que tu falaste, eu não sei se concordo também contigo em que os adeptos estão a perceber de que se passa alguma coisa, até porque
logo no. Os adeptos estão insatisfeitos, já dá muito para cá. Os adeptos. Porque, e eu dando a minha opinião pessoal, é um bocado de. Nós vendemos quase a totalidade do que era nosso e não vemos melhoria nenhuma. Pelo contrário, até vemos até vemos piorar. Não estou a conseguir conjugar a palavra piorar. Até vemos a equipa piorar em grande aspecto. Uh, os adeptos vão muito menos atrás. A verdade é que também há um menor trabalho por parte da estrutura que é o Rio Ave em arrastar adeptos. Nós basta pensarmos que há 2 e há 3 anos e há 4 anos eram feitas. Havia de facto um trabalho que incentivava as pessoas a irem ver jogos, como por exemplo o jogo de Gil Vicente há 2 ou 3 anos atrás, em que movimentamos cerca de 700 pessoas E e o não de Boa estávamos. Vista, e o de Boa Vista, Tiago. O Não, jogo de não Boa queria Vista vai dar, ficar na memória. Os não queria adeptos do dar o Rio Ave exemplo calaram o Bessa. não queria dar o exemplo do jogo do Boa Vista, porque no Boa Vista foram cerca de 1.000 pessoas, mas foram 1.000 pessoas que não pagaram para lá ir. Já no jogo de Gil Vicente foram cerca de 600, 700 pessoas que todas elas pagaram 6 euros para lá estar presentes. É mais esse o sentido. Ok? Já para não dizer que no jogo de Gil Vicente nós ainda não estaríamos a lutar por uma manutenção e no final da temporada contra o Boa Vista eh, estávamos a lutar já pela manutenção, para não falar que também acho que nessa altura quiseram-se tirar algumas fotos aos adeptos para mostrar ao senhor investidor o clube que ele ia comprar. Acho que estás Uh, equivocado. Esse jogo aconteceu em novembro, foi no primeiro jogo do Petit, e ele chegou em novembro, ou em outubro, portanto não dos foi no 1.000 final da adeptos? temporada. Não, 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 não. Não. Isso foi na Hum, época anterior, Daniel, esse jogo. Esse jogo dos 2-0 do Petit foi o ano passado. ok, 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 ok. Este jogo empatamos, salvo erro. No jogo no Ok, Bessa ok, empatamos, que eu estou a falar. ok, 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 ok. Nesse jogo do Petit, marca a estreia do Petit e já agora deixei de fumar nesse dia também. Palmas E para foi o mim. jogo em que o Miguel Cardoso teve lá aquela cena, para salvo erro, com os adeptos e tal, uma coisa triste. Mas pronto, adiante. Ah, Não, não, isso foi há muito foi mais mais tempo. então, pronto. Siga. Muito bem. Posto isto, eu porque também. Já agora, o João levantou aqui uma questão interessante durante a semana, que foi, após 2 anos de SAD, passaram pelo Rio Ave 48 jogadores. E eu tenho a minha perspectiva do que, o que é que isso significa. Para mim, não é mais do que uma limpeza, e uma limpeza no plantel. Por isso é que foi mandado embora, foram mandados embora jogadores que eram a espinha dorsal do clube, como é o exemplo do Jonathan, guarda-redes, ou do Aderlan, o defesa central. Limpou-se o plantel. Agora o Marinakis já dá uns tempos para cá que pode dizer que tem um plantel feito à sua imagem, digamos, mas não se vê melhorias, pelo contrário, eu acho que a transição foi algo muito grosseiro, algo muito. Houve um alto contraste de um momento para o outro. E, na minha opinião, deveria ser feito mais numa espécie de desvanecer, desaparecer uma imagem e aparecer a outra lentamente. Queres dizer alguma coisa, João? Sim, é evidente que, pá, primeiro, que é um número muito forte, por isso é que depois aparecem os 19, 20 milhões de prejuízo. Pá, é muito jogador e é, sobretudo, muito jogador para pouco rendimento, quer dizer, porque, como eu tive a oportunidade de escrever, pá, se no plantel não houvesse neste momento um Guga, o Guga seria um ídolo. Tal a diferença qualitativa que ele tem face aos jogadores do meio-campo atual, aos 10 que lá estão e mais aos 10 que já foram contratados, para aí, enfim, dos 48 para aí, 15 ou 16 são do meio-campo. O 48 jogadores, tanto dinheiro investido. Pelo visto, há um jogador que tem um contrato de 900 mil euros por ano. Pá, isso é muita parra, pouca uva e é frustrante porque eu não tenho nada a ver com o dinheiro que o Sr. Marinakis mete no Rio Ave, mas eu gostaria que ele, ao metesse esse dinheiro e esses jogadores, que houvesse resultados esportivos e então aí ficaríamos todos satisfeitos. Ele, porque está a gastar muito dinheiro, mas está a haver resultados. O Rio Ave
faz bons jogos, tem boas vitórias, também perde jogos, mas anda ali no oitavo, no sétimo lugar. Mas não é nada disso que acontece, enfim, não é nada mesmo disso que acontece, é absolutamente frustrante. Numa palavra, estou frustrado com esta época, pá, como estive frustrado na anterior e na anterior, enfim, pronto. Daniel? Não tenho muito mais a acrescentar ao que o João disse, a não ser dizer que constatar o óbvio, que o Guga não teria hipótese na nossa equipa porque ele é português. E pronto, e reforçar o que o João disse. Nós esta época, se não me engano, chegaram 11 reforços para a equipa principal e só um é que está a titular, que é o Brabec. Todo o resto tem dificuldades, inclusive a ter. E o Nicos, do defesa esquerdo, não é? Tem razão, desculpa, e Unicos também. E Unicos, mas pronto, acho que é muito pouco dos reforços que chegaram, aqueles que se afirmaram, é muito pouco. O jogo Curiosamente, nas não. Aves, o Rio Ave alinhou sem reforços, só Sim, com o sim. Lomboto. Isso diz muito, muito mesmo do Uhum. dinheiro que se está a gastar e do resultado que se está a ter. Exatamente. E por incrível que pareça, para mim, até agora, o reforço que se tornou realmente uma mais-valia é o Brabetos, obviamente, traz a experiência, se não me engano tem 33, 34 anos, uma coisa completamente diferente do que é o habitual do jogador do Rio Ave, e o Lomboto, que já cá estava, que tinha ido porque tinha sido dispensado pela SAD e este ano foi ficando e agora parece-me que até agora é aquele que tem apresentado melhores índices juntamente com o Brabec. Muito bem, mas mim, eu também me ponho uma questão que é, de facto, o Brabec é o reforço que me parece mais importante, mas porquê é que se mandou o Aderlan embora nesse caso? Viríamos a precisar de alguém com essa característica de liderança, essa característica que é a liderança e a experiência. É uma questão que deixo aqui para pensarem. Eu estava um Uh, bocado queimado na bancada. O Adarlan era o jogador que mais dividia a bancada, né, do meu ponto de vista. Era o jogador que talvez tivesse mais amor e mais ódio. Eu testemunho isso no sítio onde me encontro na bancada. E se calhar também poderá. Olha, eu gosto do Aderlan. Para mim foi uma perda. Fica já aqui claro essa questão. Mas reconheço que ele estava bastante queimado entre os adeptos. Certíssimo, eu concordo com isso, mas quer dizer, o Brabec também não fez uma falta desnecessária para que deu o gol na última jornada. O Mista também não teve muito mal nos primeiros dois golos com o Porto. O Liabas não ofereceu a bola de mão beijada ao ponta de lança do Braga, a quando do primeiro gol do Braga. Todos erramos e eu sei que o Aderlan também tinha erros, mas pronto, é mais a questão de as características que se procuraram neste central que veio, que é caro, como tu disseste, à chegada dele, era a experiência e a liderança. Porque é que se mandou o Aderlan embora daquela maneira? Mas pronto, está tudo bem. Um, Ora bem, eu ia sugerir que passássemos já ao. Não faltava nada, desculpem. Bem, momento para o melhor e o pior que nós temos neste ano, até agora. Eu abrirei o tema e direi que o melhor, na minha opinião, tem sido as duas equipas, o futsal sénior e a equipa feminina sénior. Têm-me surpreendido pela positiva. Quer dizer, eu não posso dizer que o futsal me esteja a surpreender muito, estava à espera de uma época tranquila, sem grandes, sem ser muito excêntricos. Mas, eu disse isso na conversa com o Daniel, achava que estávamos a contratar bem, a fazer boas contratações, embora eu não seja muito atento à modalidade. Acho que eram as contratações para fazermos uma época mais tranquila. Já relativamente ao futebol feminino, surpreenderam muito. Assim, é verdade que só tem uma vitória, como no outro dia nós constatávamos, mas vem-me surpreendendo porque na realidade são todas jogadoras que ao fim e ao cabo estavam encostadas nos Estados Unidos. As contratações são muitas contratações, mas não são contratações de jogadoras de seleção ou jogadoras que vêm de equipas que descem um degrau, passo a expressão, como aconteceu com os casos da equipa principal, que quanto a mim é mesmo o que mais me desilude, pois continua a haver-se investimento, ninguém pode dizer que não há investimento por parte da SAD, mas
não apresentando resultados. Daniel? Pronto, eu discordo um bocadinho, ou não discordo, tenho outras coisas para salientar. Como melhor, eu vou colocar duas coisas. Uma tem a ver com o que tem sido o futsal, não o rendimento da equipa, porque isso eu tive a oportunidade de dizer. Eu tenho um familiar que está no mundo de futsal e diz-me que o orçamento que o Rio Ave tem, que apresentam no início da temporada, tem-nos a obrigação de ficar na primeira divisão e que existem duas equipas, neste caso as duas últimas, que têm alguma, e mais uma terceira, mas especialmente as duas que estão no último classificado, que estão com algumas dificuldades em tesouraria, portanto, é praticamente factual que serão aquelas duas equipas que irão descer de divisão. Não obstante, não desvaloriza o rendimento que eles tiveram, mais do que o rendimento da equipa tem, eu acho que é de enaltecer a presença assídua que os associados têm tido no Rio Ave, e como tal eu queria destacar isso como o melhor da época, porque pensar que se pensou em acabar a modalidade há uns anos e não fosse o movimento de sócios entre que disse que não se podia fazer sem a devida autorização dos sócios em assembleias, talvez tivéssemos ido por esse caminho, que era um caminho mais fácil, mas hoje é provado que realmente os riovistas valorizam o futsal. A segunda coisa que quero mencionar como melhor da temporada tem a ver com uma decisão que esta direção tomou, que foi abrir um novo polo de escolinhas. Apesar de nós termos menos miúdos a praticar a modalidade nas escolinhas do Rio Ave, os relatórios e contas do ano passado assim o comprovam, hum, não deixa de ser algo positivo a direção ter tomado esta iniciativa de alargar as escolinhas para fora da freguesia de Vila do Conde e para outras freguesias. Como o pior da época, falo da relação que existe entre clube e adeptos. Nós tivemos um jogo, está-me a faltar agora qual foi o jogo, em que base foi Estoril, em que aos 62 minutos, 63 minutos, nós tivemos cerca de 2.000 sócios, mais 30, 2.030, ou lá que é que foi sócios, presentes naquele jogo, e nós tivemos uma debandada, como eu nunca tinha visto das bancadas nesse jogo, o que demonstra bem a relação que os sócios têm com o clube e que o clube tem com os sócios. A comunicação é parca, muita da pouca da comunicação que existe, muita não condiz com a verdade dos acontecimentos, portanto eu aponto este relacionamento de sócios, clubes e clubes sócios como o pior da temporada, o pior da época até agora. João? Vou ser muito rápido. Quando o melhor da época é o futsal, está tudo dito, portanto, também só posso elogiar o comportamento, sobretudo esta última vitória frente a uma das principais equipas do campeonato. Pior, eu vou pôr o treinador, mas o treinador, em termos simbólicos, agregando todo o projeto, evidentemente. Eh, penso que, penso que o treinador já deu provas de que não tem condições, não tem capacidades, não é condições, não tem capacidades, porque se calhar o desafio é muito grande, porque a exigência é muito grande, porque o problema é muito grande, porque se calhar é areia demais é demasiada areia e ele até é um tipo competente, não está nada em causa. O que eu estou a dizer, não está nada em causa em termos de reconhecer que ele pode ser um excelente treinador. Neste momento, eu acho que ele não tem condições e com isto quero também, naturalmente, como disse há pouco, se estou frustrado com a época, estou só a simbolizar no treinador toda a frustração que existe, porque naturalmente nós somos adeptos, eu sou adepto e o adepto tem esta característica, por vezes irracional mesmo quando está racionalmente a pensar nas coisas. Muito bem. Gostava de perguntar, João, depois, como é que foi, como é que te chegou a ti, porque certamente alguém está a ter falado do que se passou na Assembleia, como é que te chegou a ideia do Master Plan? O que é que tu achaste? Ainda não tive a oportunidade de falar de Master Plan contigo. Bem, estamos a falar da Assembleia. Eu não estive na Assembleia por razões de saúde. Aliás, já passaram a porra de 15 dias e ainda não estou bem. Já fui duas vezes ao médico, muito obrigado. E queria, portanto, em relação à Assembleia, queria dizer que só vou falar daquilo que não aconteceu. Ou seja, eu não vou falar do que aconteceu porque não estive lá, o Daniel esteve, tu também estiveste. Sim. E queria falar de três coisas que me parece estranhas. Pela primeira vez não houve informação sobre as contas da SAD,
quebrou-se uma tradição que já vinha dos tempos da SEDUC, em que a própria Alexandrina Cruz vinha apresentar as contas da nossa participada, seja a participada SEDUC, seja a participada SAD, foi o que aconteceu precisamente há um ano, em outubro de 24, onde foram dados detalhes até das contas. Este ano foi passada uma borracha sobre as contas da SAD, não foi certamente inocente, não sei o que é que isso significa. Ela, O como segundo, Presidente da SAD, terá outro momento agora uma segunda oportunidade para apresentar as contas da SAD. Poderá ter sido isso. Ela, agora, como pronto, Presidente da vamos SAD, ver, terá outro, cá outro estarei para movimento. reconhecer. Não, não, no Conselho de Administração, não é para Pois. nós. Perdão. Segundo ponto, não falou da questão da acumulação de presidências. Acho que era uma ótima oportunidade. Não estou a ser nem irónico nem sarcástico. Era uma excelente oportunidade para ela dar explicações, e apresentar o ponto de vista dela e se calhar até convencer quem tem dúvidas. E terceiro, em relação ao master plan. Pá, obviamente que nós todos queremos valorização do Rio Ave, espetacular. Quem é que não bate palmas? Mas o facto de não ter sido apresentado nem datas, nem prazos, faz-me desconfiar. Eu tenho quase 60 anos, já tenho bastante calo. Quando são estas coisas, se calhar não era preciso ter 60 anos para saber isso, que era um tipo de 20, chegava lá na mesma. Mas quando é apresentado assim uma coisa etérea, um PowerPoint e não é dito nada de concreto o que é que vai ser feito, quando é que vai ser feito e quanto é que custa, eu desconfio. Espero estar enganado. Muito bem. Pá, eu, por acaso, o único momento em que me iria levantar para falar no púlpito na Assembleia foi mesmo um momento em que a Presidente Alexandrina respondeu ao Sérgio Rio Abíssimo, relativamente à sua pergunta do Master Plan, como algo que ele fazia uma pergunta relativamente à bancada, em que bancada é que ficariam os sócios, ela disse praticamente, olha, ficam na bancada que os sócios quiserem, cada cabeça a sua sentença. Foi basicamente isto que ela disse. E eu gostaria, sinceramente, não ficou muito bem explícito, até porque se falou em segurança e o senhor Luís, que apresentou o Master Plan, disse que estavam reunidas, estavam estudadas as reuniões de segurança. Eu não percebo como é que se pode falar em segurança quando se está a prever que o museu e bilheteira fiquem na fachada da frente do estádio, mas depois os adeptos visitantes também estarão nessa bancada, e os adeptos da casa é que terão de contornar todo o espaço do estádio para se dirigir para a sua bancada. Não percebo como é que isso está a ser conjugado e, de facto, gostava de ter sido esclarecido na Assembleia. Mas também, como o buraco existe, cada vez que alguém se levanta para ir falar, eu até confesso que fico um bocado amedrontado, não amedrontado com medo de que alguém me vá bater em Assembleia, espero eu que não vamos chegar a esse ponto, mas amedrontado com o facto de estar a prejudicar alguém por me levantar para fazer uma pergunta. Daniel? Pronto, não vou repetir, comum com as mesmas ideias todas que o João Paulo mencionou, concordo com tudo que ele disse, e também não quero esmiuçar ao máximo aqui as contas, como tive a oportunidade de o fazer na Assembleia, também num texto. Apenas relembro os rendimentos que cresceram a 84%, mas muito está alavancado em subsídios instantâneos. O que é que isto significa? Subsídios que a Federação Portuguesa de Futebol ou a UEFA deram ao clube de uma forma que não vai acontecer sistematicamente, ou seja, acontece uma vez num ano e depois não vamos voltar a repetir. Sem São esses valores, irregulares e não regulares, não é? pronto, é isso, exatamente. Sem esses subsídios, o nosso resultado tinha sido negativo. Além disso, nós temos os gastos a aumentarem 70%, nós temos as receitas das cotas continuam a cair, independentemente do aumento do número de sócios. Isto está muito mal explicado. Além disso, havia uma previsão de receitas de 215 mil euros de cotas, apenas fez 162 mil euros, ou seja, 25% abaixo. Há muita coisa para explicar e não foi nada e nada, nada, nada explicado. As mensalidades das escolinhas também caíram 17%. Isto significa que temos menos miúdos, apesar de terem dito que há uma equipa que deixou de pagar, significa obrigatoriamente temos menos atletas. Outra coisa preocupante, há mais duas coisas rápidas para finalizar. Os pagamentos que a SAD tinha que fazer ao clube, houve um perdão de dívida de 22 mil euros e 500 devido à tempestade de Martinho.
é dúbio, porque a apresentação feita pela Alexandrina disse que situações em que não tivéssemos as condições para a realização do jogo, que a renda continuava em vigor, mas pronto, concedo e aceito. Não consigo aceitar, é um valor que ficou de pagar o ano passado, porque teoricamente a data de vencimento, ou seja, a data que tinham que pagar era após a data de fecho do relatório de contas do ano passado e entrar para este relatório. A Alexandrina disse que ia ser pago este ano, não foi pago, foram perdoados entre 15 a 30 mil euros. Perguntei-lhe e ela não explicou, e é este tipo de coisas que eu acho que há o conflito de interesses. Como é que a Presidente do Rio Ave Futebol Clube, a Alexandrina Cruz, irá fazer frente e exigir este pagamento à Presidente da SAD, a Alexandrina Cruz? É algo que não foi explicado. Para finalizar, as famosas fornecimentos de serviços externos, que basicamente são fornecimentos de serviços que nós não conseguimos fazer, como por exemplo refeições, representações, segurança, vigilância, esse tipo de coisas que nós não conseguimos fazer e contratamos fora, aumentaram também 88%. Pá, e temos aumentos das deslocações e estadias de 220%, de vigilância de 100%, gastos com pessoal de 100%, despesas de representação quadriplicaram, pá, e rúbricas como outros, em que não está explícito em que foi gasto dinheiro, em que temos valores de cerca de 53 mil euros. Isto é muito, muito dinheiro. E para finalizar, eu na altura na Assembleia perguntei-lhe como é que havia uma discrepância tão grande entre aquilo que se perspectivava em gastar no ano anterior e o que é que realmente foi gasto, e dei um exemplo prático, em que estava previsto gastar 25 mil euros em eletricidade e água e foi gasto apenas 172 euros. A Alexandrina respondeu-me a dizer que é uma previsão. Pá, isto, desculpem, de 25 mil euros para 172 mil euros é quem faz isto assim. O que significa que em junho todos vamos lá aprovar algo que foi feito atirando assim os números para o ar, é o que me parece. Portanto, eu tenho isto muito a lamentar e acho sinceramente que, olhando para aquele relatório de contas, há falta de planeamento, falta de rigor na orçamentação e, acima de tudo, falta de visão. Lamentar também, deixei passar há pouco a ausência de contas ou de explicações por parte da SAD, porque eu não sei até que ponto é que isto é justo ou legal, não sei se me estou a referir direito, mas nós, ao fim e ao cabo, como disse o Senhor José Ferreira, se nós investimos 25 milhões de euros e estamos em prejuízo nesse valor, 20% desse valor, que são 5 milhões de euros, ou à volta disso, é uma dívida que pertence ao Rio Ave. E se nós vendemos o futebol profissional para nos livrarmos de uma dívida e estamos a contrair mais dívida, até que ponto é que não temos o clube na mesma com uma corda na garganta, e que está por dias? Para o tema extra deste especial, eu trago o momento que a arbitragem vive e também o comportamento que os três grandes têm relativamente à centralidade, relativamente a tudo que é o futebol em Portugal. A arbitragem está debaixo de fogo. Nós temos muita dificuldade em meter uma presidente, ou disse uma, porque no caso nós é uma, mas também não é uma coisa que tenhamos feito muitas vezes. Meter alguém a falar sempre quando somos prejudicados, dificilmente metemos os árbitros debaixo de fogo e somos tantas vezes prejudicados contra os ditos clubes, toda a gente sabe quem. E, no entanto, os três grandes não têm problema nenhum em colocar o bilhar a seu favor. Eles não têm problema nenhum em inclinar o campo para eles no que toca a falar de arbitragem. Eu sei que muito dificilmente alguém de outros clubes nos ouve, mas eu gostaria de saber, gostaria mesmo que nós tivéssemos, nós clubes ditos pequenos, tivéssemos a coragem de nos juntarmos todos, que somos 15 ou 14, o que é que seja, e fazermos greves mesmo, como por exemplo recusarmos a jogar contra os grandes até que a centralização dos direitos seja algo. Uh, o principal, ou recusarmos a jogar contra eles nos estádios deles, onde eles têm os direitos televisivos, e começar a ter um movimento de protesto realmente forte que reflita que nós de facto somos tão importantes quanto eles, porque sem eles, não, ou seja, sem nós, não existem eles e eles não vão certamente fazer uma liga em que jogam entre si 10 vezes durante o ano para que sejam valores justos para eles. Daniel? Rapidamente, menos de um minuto. A SAD, que era a SADUC antigamente,
vem de 3 ou 4 exercícios negativos. Obrigatoriamente terá que fazer vendas. Eu desconfio que já em janeiro, para suprimir algumas dificuldades de tesouraria e também de questões de fair play da UEFA, teremos que vender alguns jogadores. Se não for em janeiro, terá que ser até ao fecho de junho, porque entra para este exercício. Ou seja, se houver dificuldades de tesouraria, tem que ser vendido logo no mercado de inverno. Se for simplesmente para suprimir valores que transitam de anos passados e que tem que entrar neste ano fiscal, anos contabilísticos, que tem que ser feito até 30 de junho. Eu só espero que não saia o André Luiz nem o Coleta no mercado de inverno, porque, como se pode ver, apenas temos 3 golos marcados, tirando estes 2 jogadores, e isto poderia ser fatal, correr o risco de vender algum destes jogadores e irmos buscar um Júnior Brandão para o resto da temporada. João Paulo? Então, o meu tema extra, para variar um bocadinho, eu queria falar do Sub-23, da equipa do Sub-23. Outra equipa que está bastante abaixo, um projeto que está a correr bastante mal. Estamos em penúltimo lugar no campeonato, temos 6 derrotas em 9 jogos. O melhor marcador da equipa tem 2 golos. Foram contratados imensos jogadores para esta equipa de Sub-23. E não está a resultar. Portanto, só queria, porque nós geralmente, perdão, nunca falamos do Sub-23, não, por outras razões, e eu também queria estar aqui a falar do Sub-23 e dizer que está a correr muito bem, e como está a correr com o futsal, mas é mais um projeto da SAD que não está a correr bem. Eu não sei o que é que se passa, parece que há um vírus, aqueles jogadores não rendem, aqueles jogadores não mostram o valor que têm, que eu acredito que têm, mas parece que há ali lá está, um baixar de braço, um desânimo, uma descrença que se alarga também à equipa de Sub-23, e tenho dito. Muito bem. Para fechar, há cerca de 2 anos eu li um texto que tinha sido escrito pelo João Paulo, ainda não havia sequer embrião do Rio Avíssimos, ou do Verdes Anos no geral, mas o texto refletia que poderia haver um dia em que já não se reconhecia na equipa ou no clube que era o Rio Ave. Não sei se estás lembrado, João. Estou Uh, perfeitamente. eu na altura confesso que não me ri, mas achei que poderia ser descabido o texto, uma escrita tão dura. A verdade é que eu hoje em dia começo a sentir menos entusiasmo em ir ver os jogos do Rio Ave e cativa-me menos. Pá, não sou necessariamente contra a SAD, mas confesso que vejo um clube completamente desunido e quase sem rédea. E pronto. Por muito que não tenha concordado na altura, se calhar hoje em dia revejo-me mais no teu texto. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Para mim, Não, só abraço. a todos um abraço e até ao próximo programa. Muito bem, este foi o especial Rio Avíssimos. Subscrevam o canal, por favor. Rio Ave sempre. Um abraço a todos. Continuem por aí a ver as nossas coisas. Bom descanso.